Tem um efeito que é o que eu vou abordar, um efeito que acontece em basicamente todas as empresas, em todos os empresários, que é o que eu chamo de dor do crescimento. Eu sou Fernando Campagnolo e eu venho preparando empresários ao longo de vários anos para que possam ter o que eu chamo de uma empresa inteligente. Então assim, o que é exatamente essa dor do crescimento? Em primeiro lugar, eu queria falar o que não é a dor do crescimento. Algumas pessoas, elas tentam fazer com que a empresa cresça, mas a empresa não cresce e acham que tá doído. Não é essa a dor do crescimento. Porque toda empresa, bem ou mal, ela cresceu. Se você parar para olhar, provavelmente você começou sozinho outra empresa, você é mais um sócio, talvez mais um funcionário. Raramente as empresas começam com uma estrutura. Não é tão comum assim, acontece, mas não é tão comum. Normalmente nasce de um sonho, nasce de pouco investimento, mas começa aquele negócio ali. Então, provavelmente se você está aqui é porque você, bem ou mal, você cresceu. Chegou onde você queria? Talvez sim, talvez não, mas cresceu. Mas assim, a dor do crescimento que eu vou abordar aqui hoje é aquela dor relacionada a empresas que estão crescendo, estão aumentando o lucro e estão aumentando a liberdade do dono. Isso é o crescimento para mim. Nosso tema central é esse. Tá passando por esse processo, existem algumas dores. Nós vamos abordar aqui, mas eu queria fazer uma pequena analogia. Pega, por exemplo, uma criança. Criança, normal. Criança que está acostumado com horário para tudo, com pai e mãe mandando, com certas decisões que o pai e a mãe tomam por ela, inclusive que vai vestir, o que vai comer. De repente essa criança ela começa a crescer, ela começa a tomar suas próprias decisões. Então ela começa a ficar doído, aquilo não está mais confortável algumas coisas. Algumas sim, mas outras não. Começa a ser doloroso. Dia das crianças, né? Dia das crianças, quando chega uma tortura para aquele adolescente que está recém deixando a criança. Por quê? Ganho presente de Dia das Crianças ou não ganho? Agora eu sou adolescente, não sou mais criança, mas eu queria o presente. Então, esses dilemas. E eu estou fazendo essa analogia aqui porque eu vejo assim, muitas vezes as pessoas procuram evoluir, elas entram aqui no meu curso Empreendedor Líder, ou elas entram no Strates, que é o meu programa onde a gente pega as pessoas pela mão e conduz as pessoas até que elas possam realmente ter uma empresa que não dependa delas. A gente faz toda essa condução, todo esse acompanhamento. E o que acontece? Às vezes dá algum caso, dá alguma encrenca na empresa, qualquer coisinha, a pessoa de repente simplesmente eu vou parar aqui, deixa, volta como tá, desanima. Às vezes empresários que se olha, nossa, o cara deu uma evolução grande, saiu do operacional 60%, 70%, 80%, a empresa evoluiu, a empresa está andando sem ele, dá uma encrenca. Eu vou voltar a ser criança aqui, eu vou voltar a querer aquele presente de Dia das Crianças, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, quem sabe deixa essa organização. Então, às vezes, pequenas coisas impactam, dão uma dor e leva à desistência, leva ao recuo. Como elas estão no Strates, a gente consegue então alinhar, a gente consegue bater papo, consegue conversar, faz reuniões, vamos trazer de volta aquilo ali, vamos esquecer um pouco essa dor, vamos amenizar essa dor, mas é uma dor que ela é latente em muitas empresas que estão crescendo. Se você está passando aí a dor do crescimento, saiba, não é um caso isolado, é um caso comum e como quase todas as dores, tem cura. E eu queria até que você anotasse, você que passa pela dor do crescimento, você que passa por essa dor, anota uma frase que eu vou te passar agora. E a frase é extremamente simples. A dor do crescimento passa, o crescimento é permanente. Então saiba que a dor ela faz parte do processo. É necessário passar por essa dor. O que não pode é desistir. Anota aí. A dor passa, o crescimento fica. Você tem que ter sempre presente essa frase na tua cabeça. E as empresas, de uma maneira geral, elas passam por 4 fases. 4 fases aqui. A primeira fase qual que é? Essa fase eu chamo de sobrevivência. O que é a fase de sobrevivência? O empresário ainda está lutando para
pagar conta, para vender, para se posicionar no mercado, para entender como que o jogo funciona, talvez fazer as primeiras contratações. Então, quais as dores que ele está passando? A primeira dor é a dor da experiência. Vou tentar vender isso, aí ele tenta vender aquilo, não deu certo, vou tentar de novo. Então ele tenta acertar um modelo de negócio. Passada essa fase da sobrevivência, não, isso está estabelecido, isso está acontecendo, vem a segunda fase. E a segunda fase é a fase da expansão. Bom, a empresa começou a pegar novos clientes, começou a fechar novos contratos, começou a vender mais, começou a ter necessidade, mas eu preciso de alguém me ajudando, preciso ter algumas pessoas fazendo coisas que hoje só eu faço, só eu estou fazendo, pelo menos me dá uma mão, me dá uma ajuda. Então é aquela fase de ter outras pessoas para fazer aquilo que o empresário faz. Aqui entra o grande problema. O grande problema que é ainda dizer assim, não, mas eu sei como faz tudo isso. Eu sei contratar, eu fui funcionário até ontem, até poucos dias atrás eu fui funcionário, então eu sei como um funcionário pensa. E aí ele começa a ter algumas dores, ele começa a contratar as pessoas, mas ele acha que ele sabe, mas ele contrata errado, ele treina errado, ele delega errado, e as pessoas começam a não fazer aquilo que ele esperava que acontecesse. Mas o cara me disse que sabia fazer, botei fazer, ele não sabe fazer. Então começa a pegar uma dor aqui, a dor que ele tem que se envolver naquilo ali. A dor de estar sem tempo. E aqui pega uma grande dor, que é a dor de virar um escravo da empresa. E tem empresário que eu gostaria de poder dizer que uma palavra mais bonita para isso. Mas não tem palavra bonita. Tem empresário que é escravo. Mas aí a gente chega na terceira fase. A terceira fase é uma fase que eu chamo de profissionalização. É aquele momento que o empresário para, ele olha assim e diz, puxa, eu achava que eu era bom nisso, mas eu não sou tão bom quanto eu achava. Então ele começa a buscar ajuda. Nessa fase aqui, normalmente o empresário começa a seguir gente como o Campa. Eu quero que o Campa fale comigo, interaja comigo, olhe os meus processos, olhe a minha cultura, me ajude. Então ela toma a decisão de entrar no Stratis. É nessa fase aqui de profissionalização. Então começa outra dor, a dor mais latente do crescimento. Dores que infelizmente vão acontecer. Existe mentor empresarial que diz que não vai ter dor do crescimento. Está mentindo. Não tem como. Crescer dói. Isto é um fato. Mas, de novo, a dor passa, o crescimento fica. Se você não anotou antes, anote essa frase. Então, nessa fase aqui de profissionalização, o empresário ele começa a organizar algumas coisas na empresa. Antes, talvez, ele achava, na cabeça dele, estava organizado. Aí ele começa a entrar num método, ele começa a entrar no empreendedor líder, ele começa a ver coisas no Stratis, interagir, ele começa a olhar para a realidade dele e diz, cara, tô nada organizado aqui não, eu achava que tava, mas não tô. E aí ele começa, senta com a equipe e diz, gente, a gente vai melhorar aqui, a gente vai construir uma empresa mais organizada, a gente vai ter processos, a gente vai ter padrão, a gente vai ter indicadores. Me ajuda com isso, vamos pegar junto? Nessa fase dele fazer isso, dele tentar trazer a equipe para perto, algumas pessoas vão se mostrar muito parceiras. Cara, é isso mesmo, esse é o caminho, vamos lá, conte comigo. Mas claro que nem tudo são flores, né? Algumas pessoas não vão gostar de organização. Então nessa fase, algumas pessoas vão pedir para sair da empresa. Vão pedir demissão, aí você vai olhar, mas eu precisava do cara, ele pediu para sair, saiu, como é que eu vou contratar outro? Dói. E aí tem a última fase. Passou essa fase, vem a fase da consolidação de uma empresa. Agora é uma empresa organizada, é uma empresa que a organização está em nível avançado, está numa organização que está funcionando, não depende mais de você. Então a consolidação é a hora de colocar o pé no acelerador e vamos embora. As pessoas entram no MM Black, que é um programa que eu tenho que é para isso. Tem gente lá que triplicou o lucro, triplicou o faturamento em poucos meses. Por quê? A empresa já estava preparada, tudo certinho, bota o pé no acelerador e vamos embora. Só que mesmo aqui existem algumas dores. Quais dores? A dor de ter uma recaída. E é bem comum, eu vi isso agora, alguns dias, numa participante lá do programa, do MM Black, um casal participante, a dor da recaída. Tá tudo voltando para trás, paramos a estratégia de funil, paramos de trazer lead, focamos mais em resolver recaída, entende? Então, essa dor
Por isso que eu quero te falar, a dor do crescimento, ela acontece em todos os momentos. Ela acontece. Você tem que saber lidar com a dor. Então, equilíbrio emocional é você olhar para uma dor, a dor do crescimento, e falar assim, cara, essa dor vai passar. Por mais difícil que esteja, por mais desafiante, a minha empresa já está profissional, já estou profissionalizando. Ela vai passar, mas o crescimento fica, a dor passa, o crescimento fica. Então sempre lembre disso, a dor passa, o crescimento fica. Espero que tenha sido produtivo, meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.